E se eu te dissesse que existe uma forma de ser dono de shopping center, de galpão logístico, de prédio comercial no coração de São Paulo, de hospital, de agência bancária, com R$ 1.000 no bolso, recebendo aluguel todo mês na sua conta, isento de imposto de renda, sem lidar com inquilino nenhum? Não é golpe, não é promessa vazia. Se chama Fundo de Investimento Imobiliário. E hoje, o Bruce vai te explicar do absoluto 01. Que é isso? Como funciona? Por que é uma das ferramentas mais poderosas que o investidor brasileiro tem à disposição? E como você pode começar com um que você tem agora? Eu sou o Bruce, se inscreve no canal agora e deixa o like. E vai nos comentários escrever: eu serei rico. Porque quem vai ser rico não fica de fora de oportunidade como essa por falta de conhecimento. Bora lá! Vamos começar do começo de verdade, porque eu sei que muita gente que está me ouvindo nunca investiu nada na vida. Talvez tenha dinheiro parado na poupança, talvez nem isso, e está aqui tentando entender como esse mundo funciona. Então vamos com calma. Imagina que existe um prédio comercial gigante no centro de São Paulo, aquele tipo de prédio que você passa na rua e pensa: quem será que é dono disso? Esse prédio vale R$ 200 milhões e está completamente alugado para empresas grandes que pagam aluguel todo mês. Agora imagina que esse prédio foi dividido em 200 milhões de pedacinhos de R$ 1 cada um. Cada pedacinho é uma cota do fundo de investimento imobiliário. Você compra 1.000 pedacinhos por R$ 1.000 e pronto, você é dono de uma fração desse prédio. Todo mês as empresas pagam aluguel, esse aluguel entra no fundo, o fundo desconta as despesas de administração e distribui o restante para todos os donos de cotas. Proporcionalmente ao quanto cada um tem, você com seus R$ 1.000 investidos vai receber todo mês a sua parte desse aluguel direto na sua conta da corretora. Sem fazer nada, sem ligar para ninguém, sem resolver problema nenhum. Isso é um fundo de investimento imobiliário, na prática. Agora deixa eu te explicar como você compra isso. Porque muita gente acha que é complicado e não é. Fundo de investimento imobiliário é negociado na Bolsa de Valores brasileira. Da mesma forma que você compraria uma ação de empresa, você compra uma cota de fundo imobiliário. Você precisa ter conta em corretora, que hoje em dia qualquer um abre pelo celular em menos de 10 minutos, sem pagar nada. E a partir daí você acessa a plataforma de compra e venda e compra suas cotas. O preço de uma cota varia de fundo para fundo. Tem fundo com cota valendo R$ 20. Tem fundo com cota valendo R$ 150. Tem fundo com cota valendo R$ 1.000. Você escolhe de acordo com um que tem disponível para investir. E aqui está uma das coisas mais bonitas dos fundos imobiliários no contexto brasileiro. Você não precisa juntar o valor inteiro de um imóvel para começar. Você começa com o que tem, vai comprando mais cotas todo mês, vai acumulando, vai recebendo mais dividendo, vai reinvestindo. E a bola de neve começa a rolar. Agora vamos falar sobre os tipos de fundo imobiliário. Porque não existe só um tipo. E entender a diferença é importante para você tomar decisão mais inteligente. O primeiro tipo, e o mais famoso, é o fundo de tijolo. Esse é o mais intuitivo de entender, porque é literalmente fundo que possui imóveis físicos de verdade. Dentro dos fundos de tijolo, existem vários segmentos. Tem os de lajes corporativas, que são aqueles prédios de escritório que eu mencionei. Grandes empresas alugam andares inteiros e pagam aluguel mensal para o fundo. Tem os de galpões logísticos, que são os armazéns gigantes, onde ficam os centros de distribuição das grandes varejistas e dos comércios eletrônicos, com o crescimento das compras online no Brasil. Esse segmento cresceu muito nos últimos anos, porque toda empresa que vende pela internet precisa de galpão para guardar e distribuir produto. Tem os de shopping center, que são fundos donos de participação em shoppings espalhados pelo Brasil. Quando você vai no shopping e as lojas estão cheias e as pessoas estão comprando, o aluguel que cada loja paga vai em parte para o fundo e, consequentemente, para o seu bolso. Tem os de hospitais e clínicas, que são fundos que possuem imóveis da área de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios. Esse é um segmento interessante, porque saúde é um dos setores mais resilientes da economia. As pessoas ficam doentes em qualquer cenário econômico. Tem os de agências bancárias, que são fundos, donos dos imóveis onde os bancos
operam. Os próprios bancos pagam aluguel para o fundo para usar o espaço das suas agências. E tem os de educação, que possuem imóveis de escolas e universidades. Outro setor resiliente, porque educação é demanda constante. O segundo grande tipo é o fundo de papel. E esse é diferente porque não possui imóvel físico. Ele investe em títulos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, emprestando dinheiro para o setor e recebendo juros por isso. É um modelo diferente, mas que também distribui rendimento mensal para os cotistas e que muitas vezes rende um pouco mais do que os fundos de tijolo, justamente porque assume risco diferente. Para quem está começando, os fundos de tijolo são geralmente mais fáceis de entender, porque a lógica é simples: imóvel alugado gera aluguel, aluguel vai para o cotista. Mas com o tempo vale a pena entender os dois tipos e ter uma carteira diversificada entre eles. Agora vamos falar sobre o rendimento, porque no final das contas é isso que todo mundo quer entender. Quanto vai cair na minha conta todo mês? O rendimento dos fundos imobiliários é chamado de dividendo ou provento, e é obrigatório por lei que os fundos distribuam pelo menos 95% do lucro auferido no semestre. Na prática, a grande maioria distribui mensalmente. A forma de calcular o rendimento é através do retorno sobre dividendo, que é basicamente a porcentagem de retorno que o fundo paga em relação ao preço da cota. Se uma cota custa R$100 e o fundo paga R$1 por mês de dividendo por cota, o retorno mensal é de 1% ao mês ou 12% ao ano. Na realidade brasileira atual, os fundos de tijolo costumam pagar entre 0,6% e 1,2% ao mês, dependendo do fundo, do segmento e do momento do mercado. Os fundos de papel costumam pagar um pouco mais, porque o retorno deles é atrelado a índices de inflação ou a taxa básica de juros, mais uma taxa adicional. Isso significa que se você tiver R$100 mil investidos em fundos imobiliários, com retorno médio de 1% ao mês, você recebe R$1.000 por mês, sem trabalhar. Se tiver 50 mil, recebe 500. Se tiver 20 mil, recebe 200. E aqui está a chave que muita gente ignora no começo. Não adianta nada receber esse dividendo e gastar. A mágica acontece quando você pega esse dividendo e reinveste, comprando mais cotas, que vão gerar mais dividendo, que vai comprar mais cotas. Com o tempo, isso cria um efeito de aceleração que é impressionante de ver acontecer na prática. Agora, preciso falar sobre a grande vantagem tributária dos fundos imobiliários, porque isso é algo que pouca gente entende e que faz diferença enorme no longo prazo. Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários para a pessoa física são isentos de imposto de renda. Isso mesmo, você recebe o dividendo na conta e não paga imposto sobre ele. Essa isenção ele existe desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotas e que você, como pessoa física, não possua mais de 10% das cotas do fundo. Para a maioria dos investidores, pessoas físicas, essas condições são sempre cumpridas automaticamente. Compara isso com outras aplicações. Certificado de depósito bancário paga entre 15% e 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento, dependendo do prazo. Fundo de renda fixa paga imposto de renda. Até o Tesouro Direto paga imposto de renda sobre o rendimento. O fundo imobiliário te entrega o rendimento limpo, sem desconto, direto na conta. Mas atenção, porque a isenção é só sobre o rendimento distribuído. Se você vender suas cotas com lucro, a diferença entre o preço que comprou e o preço que vendeu é tributada em 20%. Por isso, a estratégia mais inteligente para quem está construindo patrimônio é comprar e segurar por muito tempo, focando no recebimento de dividendo e não na compra e venda de cotas. Agora vamos falar sobre riscos, porque seria desonesto da minha parte falar só dos benefícios sem falar nos riscos. E o Bruce não te engana. O primeiro risco é a vacância. Vacância é quando o imóvel fica sem inquilino. Se o prédio do fundo perde um locatário importante e não consegue alugar para outro, rapidamente o rendimento distribuído cai, porque a renda do fundo diminui. Isso é especialmente relevante em momentos de recessão, quando empresas fecham ou reduzem espaço. O segundo risco é a queda
no preço das cotas. O preço de negociação das cotas na Bolsa de Valores oscila diariamente igual ao preço de uma ação. Se o mercado cair, as cotas do seu fundo podem valer menos do que você pagou. Isso não significa que você perdeu dinheiro de verdade se você não vender, mas psicologicamente é difícil ver o número verde virar vermelho na tela. O terceiro risco é a má gestão. O fundo é gerido por uma gestora profissional que toma decisões sobre os imóveis, sobre contratos de aluguel, sobre manutenção, sobre aquisições. Uma gestora ruim pode tomar decisões ruins que prejudicam os cotistas. Por isso, escolher fundos com gestoras reconhecidas e com histórico sólido é fundamental. O quarto risco é a concentração. Fundo que tem um único imóvel ou um único inquilino é muito mais arriscado do que fundo diversificado, com vários imóveis e vários locatários. Se o único inquilino saiu o fundo para gerar renda, diversificação dentro do próprio fundo é um critério importante na hora de escolher. Agora, como você evita ou minimiza esses riscos? Diversificando a carteira entre vários fundos diferentes, de segmentos diferentes, com gestoras diferentes. Se você tem 10 fundos na carteira e um deles passa por problema de vacância, os outros 9 continuam pagando dividendo e o impacto no seu rendimento total é pequeno. Vamos agora falar sobre como você escolhe um bom fundo imobiliário, porque com mais de 400 fundos listados na Bolsa de Valores brasileira, a escolha pode parecer assustadora para quem está começando. O primeiro indicador que você deve olhar é o histórico de rendimento. Não olha só o rendimento do último mês, porque pode ser pontual. Olha a consistência ao longo de pelo menos 12 meses. Fundo que paga bem hoje, mas que 2 meses atrás pagou quase nada. Não é sinal de qualidade. O segundo indicador é a relação entre preço de mercado e valor patrimonial, que compara o preço de negociação da cota com o valor real dos ativos do fundo. Quando esse número está abaixo de 1, significa que você está comprando um imóvel por menos do que ele vale na realidade. Quando está acima de 1, você está pagando um prêmio pelo fundo. O terceiro ponto é a gestora. Pesquisa sobre a empresa que gerencia o fundo. Ela tem histórico de quanto tempo? Gerência quantos outros fundos têm boa reputação no mercado? Isso importa muito, porque é a gestora que vai tomar decisões sobre os seus imóveis. O quarto ponto é a diversificação interna do fundo. Quantos imóveis o fundo possui? Quantos inquilinos diferentes? Qual é a taxa de ocupação atual? Essas informações estão disponíveis nos relatórios mensais que os fundos são obrigados a publicar. E o quinto ponto é a liquidez, que é o volume de negociação diária das cotas. Fundo com baixa liquidez é difícil de comprar e de vender sem impactar o preço. Prefira fundos com boa liquidez, especialmente no começo. Onde você encontra todas essas informações? Nos sites das corretoras, no site da Bolsa de Valores brasileira, em plataformas especializadas em fundos imobiliários e nos relatórios mensais que cada fundo publica e que estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários. Agora quero te mostrar, na prática, o poder do reinvestimento ao longo do tempo. Porque é aqui que os números ficam bonitos, de verdade. Imagina que você começa a investir R$500 por mês em fundos imobiliários. No primeiro mês você compra R$500 em cotas. No final do mês, recebe seus primeiros dividendos. Digamos que sejam R$5. Você reinveste esses R$5 junto com os 500 do mês seguinte. No segundo mês você aporta R$505. Os dividendos crescem um pouquinho. Você reinveste tudo de novo. Isso parece lento e chato no começo, eu sei. O segredo é não parar. Ao longo de 10 anos, aportando R$500 por mês e reinvestindo os dividendos com retorno médio de 9% ao ano, sua carteira estará em torno de R$95 mil e vai estar gerando em torno de R$850 por mês de dividendo isento de imposto de renda. Em 15 anos, a carteira ultrapassa R$170 mil e o dividendo mensal chega perto de R$1.500. Em 20 anos você tem perto de R$320 mil investidos e recebe em torno de R$2.800 por mês, sem trabalhar um dia a mais por isso. O que aconteceu aqui não foi mágica, foi matemática. Foi o juro composto trabalhando em cima de aportes regulares e dividendos reinvestidos
ao longo de tempo suficiente. E esse é exatamente o tipo de resultado que a maioria das pessoas nunca alcança, não porque é impossível, mas porque desiste no meio do caminho quando o crescimento ainda parece lento demais. Deixa eu contar um erro muito comum que as pessoas cometem quando começam a investir em fundos imobiliários. Porque eu prefiro que você aprenda com o erro dos outros do que com o seu próprio. O erro é focar demais no preço das cotas e de menos no dividendo recebido. Quando o mercado cai e o preço das cotas do seu fundo cai junto, muita gente entra em pânico e vende achando que vai perder tudo. Mas pensa comigo, se você comprou o fundo para receber dividendo mensal e o fundo continua pagando o mesmo dividendo de antes, o fato do preço da cota ter caído não mudou em nada o rendimento que você recebe. Na verdade, quando o preço cai, é oportunidade de comprar mais cotas, mais baratas, que vão gerar mais dividendo. É o oposto de motivo para vender. O problema é que a maioria das pessoas não foi educada financeiramente para pensar assim. Foi educada a ver número vermelho e entrar em pânico. Foi educada a achar que cair é perder, e aí vende na baixa, realiza o prejuízo e depois assiste o mercado se recuperar sem ela. Pensa no fundo imobiliário como um imóvel físico. Se você tem um apartamento alugado para um inquilino que paga pontualmente todo mês e de repente um vizinho coloca o apartamento dele à venda por um preço menor do que o seu vale. Você vai correr lá e vender o seu apartamento com prejuízo? Claro que não. O seu inquilino continua pagando aluguel. O valor de mercado do imóvel oscila, mas o rendimento que você recebe é o que importa. O fundo imobiliário funciona da mesma forma. Foca no dividendo, não no preço da cota no curto prazo. Agora vamos falar sobre um aspecto que muita gente ignora, que é a importância de entender os relatórios gerenciais, que os fundos publicam todo mês. Todo fundo imobiliário é obrigado a publicar relatório mensal com informações sobre os imóveis, sobre os inquilinos, sobre os contratos, sobre a taxa de ocupação, sobre as receitas e despesas. Esse relatório é gratuito e está disponível para qualquer cotista. Muita gente investe em fundo imobiliário sem nunca ler um relatório sequer. Isso é como comprar apartamento sem nunca visitar o imóvel. Você não precisa virar especialista em análise de fundos, mas ler o relatório mensal dos fundos que você tem na carteira é hábito fundamental. O que você procura no relatório? Primeiro, a taxa de vacância, que é o percentual de área que está desocupada. Quanto menor, melhor. Segundo os contratos de locação, quando vencem, se existem riscos de renovação. Terceiro, se o fundo está adquirindo novos imóveis ou vendendo, o que pode impactar o rendimento futuro. E quarto, qualquer comunicado relevante da gestora sobre o portfólio. 10 minutos por mês lendo esses relatórios já é suficiente para você acompanhar de forma inteligente o que está acontecendo com seu patrimônio. Tem uma pergunta que eu recebo muito e quero responder de forma direta. Qual é o melhor fundo imobiliário para comprar? E a resposta honesta é que não existe o melhor fundo. Existe o fundo adequado para cada momento, para cada objetivo e para cada perfil de investidor. O que eu posso te dizer é que, para quem está começando, o caminho mais inteligente geralmente é começar pelos fundos maiores, mais negociados na Bolsa de Valores e com histórico mais longo de pagamento de dividendos. Não porque são os que pagam mais, mas porque são os mais fáceis de acompanhar, com mais informação disponível e com gestoras mais estabelecidas. Com o tempo e com mais conhecimento, você vai se sentindo confortável para explorar fundos menores, mais especializados ou com teses mais específicas. E nunca coloque tudo em um único fundo, nem que seja o melhor fundo do mundo. Diversificação não é fraqueza, é inteligência. Vamos falar agora sobre como montar uma carteira do zero com pouco dinheiro, porque eu sei que a maioria de vocês não tem 50 mil reais disponíveis agora para investir de uma vez. A boa notícia é que você não precisa. Você pode começar com 500, com 300, até com 100 reais, se for o que você tem disponível agora. O importante não é o valor do primeiro aporte, é a consistência dos aportes ao longo do tempo. A estratégia mais simples para quem está começando
é escolher 3 ou 4 fundos de segmentos diferentes. Por exemplo, um de laje corporativa, um de galpão logístico e um de papel. E distribuir o aporte mensal entre eles. Todo mês você compra mais cotas dos fundos que estão com preço mais atrativo ou simplesmente divide o aporte igualmente entre eles. Com o tempo, você vai entendendo melhor cada fundo e pode ajustar a estratégia. O segredo é fazer isso todo mês sem parar. No mês, o mercado cai e parece um desastre. No mês seguinte, o mercado sobe e parece que tudo vai bem. Você ignora essas oscilações e continua comprando sistematicamente. Essa consistência é o que separa quem constrói patrimônio de quem fica tentando adivinhar o melhor momento para entrar no mercado. E spoiler, ninguém consegue adivinhar o melhor momento de forma consistente. Nem os profissionais. Agora eu vou te dar um conselho que parece contraditório, mas que é um dos mais importantes que posso dar. Não olhe para sua carteira de fundos imobiliários todo dia. Isso mesmo. Se você vai investir com um horizonte de 10, 15, 20 anos, olhar a carteira todo dia não te dá nenhuma informação útil, só te gera ansiedade desnecessária com as oscilações normais de mercado. O que faz sentido é verificar os dividendos recebidos de cada mês, ler os relatórios gerenciais quando saem e fazer o aporte mensal. Isso é tudo o que você precisa fazer. O resto é ruído. Cada mês que você adia começar a investir em fundos imobiliários, é um mês de dividendo que você deixou de receber. Um mês de crescimento composto que você abriu mão. Um mês de distância maior da liberdade financeira. O melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Não espera ter mais dinheiro. Não espera o mercado cair. Não espera entender tudo perfeitamente, porque esse dia nunca vem. Começa com o que você tem, aprende fazendo, ajusta com o tempo e termina com algo que vai além dos números. Quando você começa a receber dividendo de fundo imobiliário, todo mês acontece uma coisa na sua cabeça que é difícil de descrever para quem nunca viveu. Você percebe pela primeira vez, de forma concreta e real, que dinheiro pode trabalhar por você. Não é mais teoria de livro ou vídeo na internet. É dinheiro real caindo na sua conta real, sem você ter trabalhado por ele naquele mês. Pode ser R$20 no começo, pode ser 50, pode ser 100. O valor não importa tanto quanto que ele representa. Representa que você quebrou a lógica de que a única forma de ganhar dinheiro é trocando o seu tempo por ele. E quando você sente isso pela primeira vez, não tem mais volta. Você quer mais, você reinveste, aumenta os aportes, busca mais conhecimento, fica mais disciplinado, porque agora você não está mais investindo por obrigação ou porque alguém mandou. Está investindo porque viu com os próprios olhos que funciona. Essa é a jornada que os fundos imobiliários podem começar para você. Não é caminho fácil, não é rápido, não é emocionante no curto prazo, mas é um dos caminhos mais sólidos, mais acessíveis e mais inteligentes que o investidor brasileiro tem disponível hoje. E começa com uma cota. Uma única cota comprada hoje. Se inscreve no canal para mais conteúdo assim, deixa o like se esse vídeo abriu sua cabeça sobre fundos imobiliários e compartilha com alguém que você sabe que precisa começar a investir e ainda não começou. E vai lá nos comentários agora. Escreve: eu serei rico, e quem vai ser rico não deixa o dinheiro parado na poupança, enquanto existe uma ferramenta como essa. Para qualquer brasileiro com acesso à internet e vontade de mudar de vida. Valeu, galera. Nos vemos no próximo.